caro Monsanto, cara Malba, agradeço o convite e não posso deixar de agradecer a bênção sobre nosso encontro aqui, trazido pelos índios Pataxó. Está perguntando se é Pataxó da Bahia ou de Minas. O Perivander acha que é daqui da região de Minas, né? É da Armésia, é daqui de Minas. É Minas, né? Tem um relacionamento de predileção mais forte. Bom, eu não vou falar como professor, igual o Monsanto, teórico, belíssimo. Eu andei tomando umas notas aqui, mas eu acho que coincide, né, nossos pontos de vista. Eu falo mais como membro de uma pastoral, e a gente, assim, tendo visto a Comissão Pastoral da Terra desde o seu nascimento, a gente percebe o envolvimento da igreja nessa aventura, nesse processo revolucionário que se opera a partir do campo. Tudo muito importante aqui para vocês jovens, estudantes, que estão num processo acadêmico, de um laboratório de ideias, de formulação, que acolhe esse tipo de conceitos, como o professor Monsanto estava acabando de construir, em vista não de uma ilustração cerebral, mas de uma ação. É nesse ponto que a gente se situa como pastoral, na militância, na libertação, na luta pela libertação. Então eu vou focar aqui esses movimentos correndo nessa linha de conquista da terra, de luta pela terra e luta na terra. Depois vem o teórico que analisa a evolução do conceito de acordo com a caminhada mesmo da sociedade, no que é muito importante a contribuição da escola, do saber teórico, né? Isso dá firmeza, dá seriedade, dá credibilidade. Não é tudo. A maior firmeza, a maior seriedade é da ação daqueles que põem a sua vida a favor dessa conquista, mas a gente espera muito dessa produção intelectual, mesmo porque, quando eu acabei de dizer que está se operando uma revolução no país, Monsanto fala precisamente no continente latino-americano, a partir da terra. Isso remonta a teóricos, aos grandes teóricos dos movimentos camponeses. Então, é uma força que nós reconhecemos a partir da terra, o enfrentamento do latifúndio via reforma agrária. E
uma reforma agrária, por essa conceituação territorial, está presente a reforma agrária em tudo isso. Não é mais aquela reforma agrária trazida pelos militares, que até ainda subsiste aí, muitas vezes dentro do INCRA, como aquela de partir o chão e dar um pedaço a cada família para a sua sobrevivência. Veja como a conceituação abre o leque a partir do conceito de território, não só território material, mas até território imaterial, território místico, eu diria, fazendo referência à tradição indígena, que tem muita influência nesse conjunto. Então, a reforma agrária que não cabe só naquela divisãozinha estreita herdada dos militares, que subsiste ainda, mas leva em conta uma caminhada verdadeira, atual, que está acontecendo e no meio do povo, no meio dos povos indígenas, dos ribeirinhos, das quebradeiras de coco, dos seringueiros, dos pescadores, dos quilombolas, dos próprios indígenas. Então, é nesse ponto que eu queria começar, falando um pouquinho a história disso. José de Souza Martins, sociólogo, dizia assim que o golpe militar de 64 foi dado não exclusivamente, mas sobretudo contra a organização camponesa no Brasil, para quebrar a espinha dorsal dessas organizações camponesas. Como dizia, os militares fazem muita besteira, mas não são bobos. Já estavam informados dessa revolução em gestação no país a partir do campo. Bom, eles pensavam, na interpretação estreita deles, fundamentalista, que a partir do campo entraria o comunismo internacional em nosso país. Eu digo, entrou uma revolução muito mais forte do que o comunismo internacional, que é a revolução de transformação da nossa sociedade, de fazer com que a terra é entendida mais do que terra, não um pedaço de chão, mas a mudança, a dignidade. Isso até os zapatistas falam assim, que o que eles, indígenas, querem não é a salvação da família indígena carente, mas a transformação do país como um todo, de todo homem e mulher do México. Veja que concepção assim revolucionária.